Irai, dai, dai. Então, nessa segunda parte, em relação a Parashat Mishpatim, como falamos que Vayela e Mishpatim, essas são as leis, essas são Mishpat, que vem de sentença, por isso Beit Mishpat, né, que é tribunal, casa da sentença, por assim dizer, nesse, nesse sentido. E, e todas essas leis a gente adentra nos Baba, em relação às Masertot, em relação ao Talmud, tanto Bavli como Yerushalmi, Baba Metzia, Baba Kama, Baba Batra. Nós temos em relação a danos, que aí já é parte do Shulchan Aruch. Eu estou aqui olhando para o meu livro, aqui na estante de Rosen Mishpat, que se refere a prejuízos, a danos. Nós temos também o que acontece, o que fazer em relação à venda. Tudo isso recebemos, claro que com as demais alahot, e claro que as mitzvot no Matan Torah, e a partir daqui a gente começa a absorver e observar. Observar no sentido de nascer venishma, de praticar depois de ter escutado. E lembrando que a gente também tem uma outra classe daquilo que a gente recebeu, que são os roquim, são mitzvot que a gente não tem compreensão, como shatnez, a gente não pode ter roupa com lã em linho, assim também como a gente tem que ser purificado com a purificação que ocorre em relação, por exemplo, à vaca vermelha. Então, existe uma purificação que só pode ser feita com a vaca vermelha em relação a tumamete, o contato com o morto. O Cohen, ele purificava o porco, ele se impurificava, ele tinha que ser purificado por um outro Cohen. Olha que interessante. E Reshit Bikurei, Ad Matecha Tavi Beit Hashem Elokecha Lo Tevashel Gidei Bechalav Imo. E olha que interessante. Nesse pasuk, logo no final da quinta aliá, nós temos praticamente todo o Yoredeá, que não cozinharás o cabrito, gdim, no leite da sua mãe. E nós temos aqui como fonte, como mekor, além do Shulchan Aruch, o próprio Masechet Hulin, nas páginas, né, da PIM 113, Amud Beit, e 115, Amud Beit. Um outro dado interessante, isso já na sétima aliá, é muito bonito. Isso se refere ao que Am Israel vai receber se ele cumprir aquilo que foi dado no Matan Torah. Lo tihye meshakelach ve'akara be'artzecha et mispa yamecha amale. Então nenhuma mulher permanecerá infértil, e assim como também não abortará. A pessoa e o homem Israel só tende a receber berachot se cumprir aquilo, as regras desse mundo dado por ele e por Eolam. E a partir do Matan Torah, como foi dito no vídeo anterior da Parashat Yitro, a matéria passa a ter santidade. Antes não tinha santidade a relação da matéria. Por exemplo, o Tefilim vem a partir do Matan Torah, assim como as leis de kashrut, as leis de kasherização, a importância de não misturar carne com leite, a importância de comer kasher, o que é parve, o que é kasher, o que é bassar. Tudo isso a gente recebe exatamente nesse momento, o tempo que a gente come de carne para leite. A gente deve esperar de leite para carne, como a gente deve fazer, os costumes entre Ashkenazim, Sefaradim e Alahá, qual é a diferença de Alahá para mitzvah. Só fazendo um adendo pequeno, Alahá, nossos sábios, de Rabanã, mitzvah, Tarik é mitzvot, e os 613 mitzvot nesse sentido. E tudo isso que recebemos e que possamos compreender com muita
alegria e maturidade na Parashá Mishpatim. E é um costume, assim traz numa certa Megillah, citando uma certa Pesachim, que 30 dias antes de um Hag se deve estudar sobre o Hag. A gente está próximo de Purim, e um dado muito interessante, eu vou inclusive citar esse pequeno passuk, que é para a gente tomar consciência como midá que nega midá. Tudo tem uma justa medida, então aquele que se aproxima, a mitzvah o zahar de uma mitzvah é a própria mitzvah, então aquele que se aproxima do Boreolã, ele faz questão também de ajudar. Foi dito isso na última página, no Daf Shiloshim Ve'arba, né? Na página 34, Amud Aleph, Masehit Berachot Amud Yerushalmi, que quando a pessoa se esforça, Ribono Shel Olam também se esforça pela pessoa. Então esse é o momento de como a gente teve esse recebimento de práticas, tomar consciência de que a prática ela tem um peso muito forte. Tem aquele dito popular, o Pitgam, que mais vale 1 quilo de prática do 100 quilos de teoria. Mais vale 1 quilo de prática correta do que 100 quilos de teorias errôneas. A grande ideia é que nós temos o nosso manual da vida, que é a Torá. Esse é o nosso único caminho que devemos percorrer. Dessa forma, todo o caminho vai ser só um caminho da verdade. Não vai ter, de forma alguma, nenhum obstáculo, porque a própria Torá retira os obstáculos. E muito interessante que, assim como nós temos os nossos patriarcas, a Avotenu, o Hesed, Gevurah e Tiferet, o Hagat, da mesma forma, algumas linhas racídicas, como Aratzfer, faz com que aquele que transborda em Gimlut Hassidim e tem o rigor do dia a dia, ele vai ter esse caminho reto, o caminho do meio, que é o caminho da luz, que é o caminho do Tiferet, que é o caminho do Yesod, e também do fundamento até o Sod, como traz o Rebbe de Gur, né? Que ele só tira um Yud, que para chegar naquilo que é mais sagrado tem que ter ajuda divina e merecimento, só coisas boas.